Olá, seja muito bem-vindo à apresentação da tecnologia Binax. A proposta é apresentar a tecnologia Binax que opera na sua conta de forma segura, com rendimentos de traders profissionais e que certamente vai te impressionar pelos rendimentos, pela segurança e pela transparência. A proposta da Binax é a melhor tecnologia para a sua conta Binance. De repente você está chegando e fala, o que é Binance? Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo, chega a movimentar mais de 100 bilhões de dólares por dia em criptoativos, em criptomoedas, né? Então, a Binance ela é extremamente conceituada e aí a Binax atua dentro da Binance, dentro da sua conta. Você não vai nunca fornecer dinheiro para a Binax, enviar. Ela não faz captação de recursos, custódia de recursos, nada. Fica sempre 100% na sua conta, na sua segurança. Então a proposta é: use a tecnologia Binax para multiplicar o saldo da sua conta de forma segura e automática. E mesmo que você não tenha conhecimento desse mercado, nenhuma experiência, tranquilo. São 3 passos, você vai ativar a fórmula do lucro na sua conta Binance. Quais são os pilares da tecnologia? O que faz com que ela gere lucros? Né? Com 3 anos, quase 3 anos gerando lucros, e agora ela operava no mercado futuros. Talvez você não conheça os termos que eu vou falar, mas é bom para você se familiarizando, e quem está aqui conhece vai entender um pouco mais, que é o que? Ele operava no mercado futuros, que é um pouco mais de risco, dá lucros maiores, mas pode ter prejuízos maiores também, obviamente, né? É diretamente proporcional sempre os riscos e os ganhos dentro de um mercado financeiro. Quanto maiores os riscos, maiores os lucros, ou maiores as perdas. E a proposta dessa tecnologia, depois de operar mais de 2 anos no mercado futuros, foi trazer para a Binance, que a Binance é a maior exchange, como nós já falamos, e operar no mercado à vista, no mercado spot, que você não tem o risco de perder o seu dinheiro, o seu capital. Por exemplo, se você colocar na bolsa de valores, forex, opções binárias e até mesmo no mercado futuros de criptomoedas, você pode perder, acordar de manhã e não tem nada, cadê meu dinheiro? Sumiu. Isso pode acontecer. Mas, na proposta da tecnologia Binax, isso nunca vai acontecer, porque ela vai operar no mercado à vista, no mercado spot. E como ela opera com Bitcoin, na pior de todas as hipóteses, você tem o Bitcoin em mãos. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Como que a tecnologia funciona? Primeiro, existe um sistema de inteligência artificial. O que esse sistema faz? Ele executa as ordens no mercado financeiro de criptomoedas. Ele compra Bitcoin, vende Bitcoin, compra Ethereum, vende Ethereum, enfim. Ele executa as ordens dentro do mercado financeiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque o mercado de criptomoedas não para. E, então, esse sistema de inteligência artificial é para quê? Para realizar ordens de maneira automática e precisa, buscando sempre os melhores resultados. Então, dentro desse sistema de inteligência artificial existem dezenas de estratégias e ele ainda recebe outras informações que vão agregar aí para uma tomada de decisão do sistema, ok? Bom, outro ponto importante, os HFTs são robôs de alta frequência. Para que servem os HFTs? Qual é a finalidade? Os HFTs são sistemas que fazem leitura. Nesse caso, a função desses HFTs é fazer uma leitura de mercado. Eles são colocados nas principais corretoras de criptomoedas do mundo para entender os grandes movimentos de mercado. Então, são robôs de alta frequência para monitorar as maiores exchanges, livros de ofertas e movimentos dos maiores negociadores do mercado, chamados baleias e tubarões, né? Então, ele faz uma leitura, se está acontecendo algum movimento em uma em outra, quando ele vê aquele movimento se formando em várias corretoras de criptomoedas, isso dá um sinal para o sistema de inteligência artificial, validando, de repente, uma compra ou não de um ativo. Então, além dos HFTs, alimentam também o sistema de inteligência artificial traders humanos, traders profissionais. Então, são traders analistas, técnicos e fundamentalistas, que eles para analisarem as notícias, os sentimentos do mercado e assim obterem melhores cenários e para obter lucros. Então eles vão interpretar, de repente um país validou como moeda fiduciária o Bitcoin, de repente uma grande empresa como no Brasil aconteceu recentemente, o Banco Pactual abriu para fundos de investimentos em Bitcoin, de repente um país admitiu o Bitcoin como moeda de transação e todas as notícias tanto positivas quanto negativas, que influenciam o preço do Bitcoin, os traders vão analisar os gráficos e alimentar ainda mais o sistema de inteligência artificial. E aí,
se invalidar uma ordem, uma execução de ordem, uma compra. Por isso que dá certo, por isso que dá lucro. Não é uma compra aleatória. Dentro da tecnologia Binax não existe copy trader e nem espelhamento, que é o quê? Alguém compra em algum lugar e o sistema executa em todas as contas. Não. O sistema analisa de forma individual milhares de contas. Então ele consegue interpretar cada conta, seu capital, o momento que você está diante do mercado, se ele vai executar ou não aquela ordem, se ele vai buscar um alvo maior ou menor, de forma individualizada, através do sistema de inteligência artificial, que é alimentado pelos HFTs e pelos traders. Então, a confluência de todas essas informações gera uma assertividade muito grande. Por isso que a tecnologia financeira da Binax tem esse sucesso nas operações. Bom, como é que funciona? Ok, entendi e quero iniciar. Primeira coisa, acesse sua conta Binance. Se você não tem, crie uma conta, é grátis. Como já falamos, é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Movimenta mais de 100 bilhões de dólares por dia em Bitcoin. É 7 vezes maior do que a Bolsa de Valores do Brasil, por exemplo, para vocês terem uma ideia. E tem que ter no mínimo um capital inicial. Você tem que ter pelo menos 150 dólares para estar operando, que é 150 USDT. Ou 0,005 de Bitcoin na sua conta. Seu saldo fica 100% na sua carteira, no seu controle, você não vai entregar para ninguém. Tá bom? Lembrando que o USDT é o dólar digital dentro da Binance. Quando a gente fala USDT, a gente está falando de dólar. Bom, tenho conta na Binance, tenho um capital mínimo, ative a tecnologia Binax na sua conta e pronto. Seus lucros começam automaticamente em USDT e Bitcoin, ou seja, o sistema vai aumentar a quantidade de USDT que você tem, ou dólar, e a quantidade de Bitcoin que você tem. Essa é a proposta com base em toda aquela estrutura que a gente mostrou. Existem duas estratégias, ele apenas aplica duas estratégias para gerar lucros. A primeira estratégia. Então, a primeira dica que a gente diz é, se possível, ative as duas estratégias, porque você vai usufruir do melhor da tecnologia, o máximo potencial dela, tá bom? Então, ativando as duas estratégias, você sempre ganha mais, não importa se o mercado está subindo ou está descendo. Então, primeira estratégia é em USDT, que é o dólar digital. Essa estratégia gera lucros em USDT na sua conta Binance. As ordens são realizadas em Bitcoin, ou seja, ele compra Bitcoin, né? E o sistema Binax identifica pontos de volatilidade, ou seja, de movimento do mercado, para realizar essa compra. E depois ele vende o Bitcoin com lucros e vai aumentando a quantidade de dólares que você tem. A segunda estratégia, você deposita em Bitcoin. Poxa, mas como é que eu faço para depositar em dólar ou em Bitcoin? Eu estou no Brasil, eu estou num país que não tem dólar. Tranquilo, você vai encaminhar. Se você está no Brasil, por exemplo, em reais, por um TED, por um DOC, por um PIX, e lá você converte facilmente em dólar, tá? Em USDT. Na segunda estratégia, você vai converter em Bitcoin. E aí, essa estratégia gera lucros em Bitcoin, em BTC, em Bitcoin. Na sua conta Binance, as ordens são realizadas em Ethereum. O sistema Binax identifica pontos de volatilidade para realizar compras e depois vender com um lucro certo em Bitcoin. Ou seja, você coloca em Bitcoin, ele vai aumentar a quantidade de Bitcoins que você tem comprando e vendendo o Ethereum. Uma observação, a gente falou de 150 dólares na primeira estratégia, que é o mínimo, sim. Com 150 dólares, o sistema já vai rodar, vai funcionar. Porém, se você tiver condições de colocar 750 dólares, você aumenta ainda mais o potencial da tecnologia. E quanto maior o valor você colocando em USDT, você consegue ainda potencializar ainda mais. Mas recomendamos para aqueles que puderem, pelo menos 750 dólares para aumentar aí o potencial de ganhos, tá bom? Para quem pode, obviamente, você pode começar com 150 dólares e ir aumentando. Posso depositar todos os dias, se eu quiser 10 dólares, 5 dólares, sem problema nenhum. Uma vez por dia, o sistema faz uma análise da sua conta e atualiza o seu capital ali, sua banca, né? E vai operar de acordo com o seu novo capital ali. Se ele gerou lucros, ele vai operar com esse lucro. Se você depositou, ele vai operar com esse valor depositado. Bom, a tecnologia Binax, às vezes pergunta, quanto que eu posso ganhar com tudo isso? É muito importante vocês entenderem que estamos falando de um mercado de renda variável, diferente de uma poupança, diferente de algum lugar que vai falar que eu te dou 0,02 ao mês. Não, aqui é um mercado real, você vai acompanhar diariamente na sua conta Binance, no escritório virtual, todas as operações, se você quiser, minuto a minuto, segundo a segundo. Então é um mercado real, ninguém vai inventar um ganho, ele vai acontecer na sua frente.
quanto maior... aí você fala assim, quanto que eu posso ganhar? Existe um número? Muitos perguntam, mas me dá uma média. É importante vocês entenderem que nós estamos falando de um mercado de renda variável. Ok? Então, não existe limite de quanto você pode ganhar. Normalmente, as contas têm um lucro excelente todos os meses, mas é lógico, né? Isso depende do mercado. Não existe garantia de lucro. O importante é que é tudo feito direto na sua conta Binance, 100% do seu controle, e você tem zero risco de perder o seu dinheiro. Vamos falar sobre o zero risco de perder o dinheiro. Então, o alvo da tecnologia é 20%. Vou usar uma frase aqui do meu amigo Sam, que é o seguinte: a tecnologia ela vai buscar 20%, mas isso é renda variável, pode ser menos e pode ser mais. Nós já tivemos colegas aqui com banca de $5.000 que gerou mais de $1.000 em 30 dias, mais de 20%. Como tivemos gente que gerou menos, 3%, 4%. Depende do mercado, do momento que você entrou, se você ativou as duas estratégias, se você colocou pelo menos $750 na primeira, então vai oscilar de acordo com cada conta, porque cada um entra num momento diferente do mercado, com bancas distintas. Então, isso é muito importante vocês entenderem, ok? Então, o alvo é 20%. Só que se der 1%, 2%, não reclame. Estamos falando de um mercado de renda variável. E se der 40%? Não precisa elogiar ninguém, não precisa elogiar a tecnologia, porque é renda variável. Seja 2%, seja 40%, seja 20%, 15%, 10%. É variável, depende do momento, depende do mercado. O importante é que é tudo 100% seguro, risco zero de perder o seu dinheiro. A tecnologia Binax trabalha com os mais altos padrões de análise do mercado. Nós vimos robôs de inteligência artificial, HFTs, traders profissionais. Existe um padrão, não é simplesmente um robozinho que compra ali aleatoriamente, não. Então, o mais importante, seu saldo está na conta Binance. Sempre estará em Bitcoin ou em USDT, que é o dólar digital. E seus lucros também serão em Bitcoin e em USDT, ou seja, você não vai perder seu Bitcoin e você não vai perder o seu dólar. Isso é segurança e tranquilidade. É importante vocês entenderem que estamos depositando a nossa confiança. A comunidade Binax deposita a sua confiança no Bitcoin. E se você ainda duvida do potencial do Bitcoin, vou dar alguns pontos de referência para você. Elon Musk, dono da Tesla, lança foguetes. O ano passado foi o homem mais rico do mundo, ainda está no topo dos mais ricos lá. Agora, em 2021, comprou $1,5 bilhão em Bitcoin de uma só vez. Uma pessoa que tem uma assessoria e um potencial como ele é referência para outros, ou seja, outras grandes empresas fizeram o mesmo, já tinham feito, alguns bilionários comprado antes dele, e ele fez e agora impulsionou ainda outros a fazerem o mesmo, comprar Bitcoin, utilizar a tecnologia. A blockchain, o sistema de validação da blockchain, ele é consolidado até mesmo diante dos bancos, ou seja, muitos e muitos bancos utilizam hoje o sistema de blockchain, que é a validação do Bitcoin. Em seus próprios bancos, eles descobriram que a tecnologia que eles possuíam não era tão boas quanto o Bitcoin. Isso faz com que o Bitcoin se valorize. Se você olhar para o gráfico, é ascensão. Existem correções normais, mas existe a ascensão. Outro exemplo é uma multinacional, uma empresa de tecnologia chamada MicroStrategy, que já tinha $5 bilhões em Bitcoins e há pouquíssimos meses atrás comprou mais $2 bilhões em Bitcoin. Ela é a maior detentora de Bitcoins no mundo, já tem $7 bilhões em Bitcoin. Por que ela já tinha tanto e ainda está comprando? Porque o Bitcoin é uma moeda de credibilidade. Uma outra notícia aqui, uma outra referência. As pessoas que mineram Bitcoin no mundo, para vocês terem uma ideia, a quantidade aumentou tanto que fizeram uma estimativa que hoje o Bitcoin consome mais energia do que a Argentina, do que o país da Argentina inteirinho. Já atingiu esse patamar. Ou seja, está aumentando. Por quê? Para produzir o Bitcoin exige muitos computadores. Então, isso quer dizer o quê? A moeda só está valorizando, sendo cada vez mais validada, utilizada em vários países. O Banco BTG Pactual aqui no Brasil abriu para fundos de investimentos em Bitcoin a partir de R$1 para incentivar as pessoas a utilizarem esse fundo de investimento. E isso está acontecendo não só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. E isso vai aumentando a credibilidade do Bitcoin. Por que eu estou falando tanto sobre o Bitcoin? Porque a Binax, a comunidade de Binax, acredita no Bitcoin. E as estratégias são baseadas no Bitcoin. Então você está colocando dólar lá na Binance e a Binax compra Bitcoin. Se ela compra Bitcoin
e nós acreditamos fielmente na valorização do Bitcoin, o seu risco é zero de perder o seu dinheiro. Porque se você tem o capital lá suficiente para comprar um Bitcoin, de madrugada ele comprou um Bitcoin, o Bitcoin deu uma queda no preço. Quando você acordou, você continua com um Bitcoin. Você não vai deixar de ter um Bitcoin, você sempre vai ter. Ele não deixará de ser um Bitcoin, mas ele vai voltar a valorizar. Então essa é a nossa segurança, por isso que o risco é zero. Diferente de outros mercados que você pode acordar sem dinheiro, aqui não. Aqui você acorda com o Bitcoin, que é a maior criptomoeda do mundo. E lembrando que o Ethereum, que é a segunda estratégia, é a segunda maior criptomoeda do mundo. Ok? Bom, quanto que custa para eu ter acesso a essa tecnologia, a essa estrutura toda? Os planos começam por apenas $5 por ano. $5 por ano você já tem acesso à tecnologia. E você paga uma taxa de performance de 50% do lucro gerado. O que é essa taxa de performance? O sistema gera lucros na sua conta durante 30 dias. Depois desses 30 dias, o sistema apresenta para você um relatório de todas as operações executadas. Se tiver uma ordem lá aberta, te dando $1 negativo, por exemplo, você ganhou $100. Ah, mas tem uma ordem que não fechou e está menos $1. Desconta e você vai pagar sobre esses $99. Você só paga sobre o lucro real que existir na sua conta. Então, depois de 30 dias operando na sua conta, emite um relatório, você vai olhar e você vai pagar uma taxa sobre o lucro que foi gerado. Se gerou $1.000 para você e você tem um plano de $5 por ano, qual é a taxa de performance sobre o lucro? 50%. Então você vai pagar 50% do lucro que ela gerou para você. Você que deposita para a tecnologia, porque ela não tem acesso à sua conta, depositou, começa mais um ciclo de um mês e assim vai. Mas existem planos mais interessantes. Quanto maior for o plano, menos de taxa de performance você vai pagar. Então, tem planos de 20%, por exemplo, de taxa de performance sobre o lucro. Ou seja, você fica com 80% do lucro que a tecnologia gerou e paga 20% apenas para a tecnologia. Bom, existe também um programa de afiliados, mas vamos dar uma pausa aqui. Eu queria falar para você que tem o perfil de investidor. O sistema, existe um programa de afiliados, mas não se preocupe com isso. Ninguém é obrigado a fazer. Claro que o que é bom para você, você vai acabar apresentando para outras pessoas. Maravilha. E vai ser bonificado por isso, vai ser recompensado por isso. Mas o importante é você sair daqui consciente de que nós estamos diante de uma tecnologia extremamente segura, que opera com o Bitcoin e gera lucros na sua conta, 100% seguro. E depois de 30 dias, você vai validar a tecnologia e vai ver o lucro gerado. Só depois de 30 dias é você que paga a tecnologia. Se você não quiser, você com 2 cliques desliga a tecnologia e acabou. Ninguém tem mais acesso e você tem o direito de sair ou não, ou continuar. Ou seja, você está diante de algo extremamente seguro, lucrativo e transparente. Tá bom? Mas é claro, clientes satisfeitos geram novos clientes. Então, uma vez que você estiver satisfeito e ver lucros gerando na sua conta de forma segura, às vezes você vai falar para o seu irmão, para o seu amigo, enfim, e você pode ganhar por isso. Então, se você deseja ganhar sobre as taxas de performance que cobramos dos nossos clientes, ou sobre as licenças comercializadas pela Binax, o programa de afiliados é ideal. Os ganhos são ilimitados e automáticos. Vamos falar sobre os ganhos. Quanto que eu posso ganhar se eu indicar a tecnologia para alguém? Mas antes eu vou falar sobre a questão de ser automático. Uma vez que você indicou a tecnologia para alguém, a pessoa foi lá e ativou o sistema, né, de tecnologia financeira. A gente fala robô trader, né? Na conta dela, você recebe uma bonificação imediatamente depositada na sua conta Binance. Você não vai ter que esperar dias para alguém te pagar porque você indicou. Não existe botão de saque, acúmulo de valores para você depois receber. Nada disso, é na hora. Se a pessoa se ativar, você recebe uma bonificação lá na sua conta Binance cadastrada na Binax imediatamente. Então vamos falar sobre os planos. Quais são os planos e níveis que existem? Então, primeiro ponto, quanto maior o plano você contrata, menos você paga de taxa de performance. E ainda ganha de bonificação o seu programa de afiliados. Então, o primeiro nível, que é o C5, aqui, o primeiro plano do C5, é um plano cliente. Se você indicar, você pode indicar, mas você não recebe nada. Mas você tem acesso à tecnologia por um ano, tranquilo, por $5. Ah, eu queria indicar o meu irmão, meu amigo. A partir de $10, se você mudar o plano para o plano de $10, você já começa a ganhar. Esse BVD aqui é o nível, né? Por exemplo, um nível é a pessoa que eu indiquei, 3 níveis é 3 níveis abaixo. Para quem entende, está aqui, vai até 30 níveis de profundidade a proposta. Mas vamos falar aqui sobre a indicação. Eu indiquei o meu irmão. Se eu tenho um plano de $100, por exemplo, tá aqui, ó, bônus de venda direta. Ele ativou um plano de $100 também?
Bacana, você ganha 30% desse plano. Na hora, na sua Binance, no caso aqui, $30. O que é o BRD? É o bônus de rendimento direto, ou seja, aquilo que gerou de rendimento de lucros na conta daquela pessoa que você trouxe, depois de 30 dias ela não paga uma taxa de desempenho? Vamos supor que ela pagou $1.000 dos lucros que ela teve, ela pagou $1.000. Você recebe 30%. Você recebe $300 se você tiver um plano de $100 nesse exemplo aqui, tá bom? E vocês podem ver essas colunas também no escritório virtual, interpretar, enfim, entender melhor como é que funciona cada tipo de bonificação. Depois, quem tiver dúvida, a gente esclarece um pouco melhor sobre isso. E essa última coluna branca aqui, o que é 3 vezes mais? Se você quer indicar a tecnologia, você tem um plano de $100, tá? Depois que você começa a indicar a tecnologia, você começa a receber bonificação. Se você receber $300, ou seja, 3 vezes o valor do seu plano, neste exemplo, um plano de $100, se você receber $300, você para de receber a bonificação até que você faça um novo plano. Pode ser um menor ou um maior, mas tem que fazer um novo plano. Então, se você receber 3 vezes mais o valor do seu plano em bonificações, tem que ativar um novo plano, tá bom? Para continuar a receber a bonificação. Esses valores de bonificações, quando a gente fala bonificações, é bonificações de afiliados. Não tem nada a ver com o sistema financeiro que está gerando lucros na sua conta, o robô da sua conta, não tem nada a ver com esse número, tá bom? É só de afiliados. Então, se você parar depois de ganhar $300, no exemplo de $100 aqui, 3 vezes mais $300, e não fizer um novo plano, o que vai acontecer? Você só vai deixar de receber bonificações. O seu robô trader, o seu sistema, continuará ativo por um ano. Você já comprou por um ano e assim vai continuar, tá bom? Bom, pessoal, ative a tecnologia Binax. Comece a lucrar na sua conta. A proposta é a maior exchange de criptomoedas do mundo, com a melhor tecnologia do mercado financeiro, seguro, automático e descentralizado. Milhares de pessoas já utilizam a tecnologia. Converse com a pessoa que te indicou esse vídeo e comece agora mesmo a ter lucros diretamente na sua conta Binance.